Oi gente, boa tarde, seja bem-vindo a mais um Mundo UFG. Os nossos encontros vespertinos te mostram um mundo de ações, pesquisas e projetos da Universidade Federal de Goiás que podem fazer a diferença no nosso dia a dia. É também um encontro para a troca de informações e notícias da capital e também de toda a região metropolitana. Vamos para a primeira notícia? Olha só, no Mundo UFG da semana passada, eu convidei pessoas a participarem como voluntários na confecção de máscaras e aventais que estão sendo distribuídos para profissionais de saúde e estudantes que atuam no enfrentamento à Covid-19. Pois é, o projeto EPI UFG existe desde o início da pandemia e já distribuiu milhares de itens de proteção gratuitamente. No decorrer desses 60 dias, aqui na oficina de costura que a gente montou na Faculdade de Artes Visuais, em parceria com a Faculdade de Enfermagem, a gente já produziu um total de mais de 125 mil máscaras e mais de 6.600 aventais. Há de se ressaltar também que a gente tem parceiros envolvidos e outras unidades de produção para a gente conseguir chegar nessa marca que a gente chegou até agora. A UFG também, que é a nossa parceira, está dispensando junto conosco para a comunidade esses EPIs. A ideia é levar o máximo possível, no mínimo de tempo, esses produtos para que as pessoas tenham a melhor proteção nesse período. O projeto quer também estimular o uso de máscaras de proteção como um novo hábito que precisa ser adquirido pela população. O EPI UFG também é uma frente de capacitação para que mais pessoas possam fazer a produção. Ao todo foram 12 capacitações, que inclui tanto o cuidado com o ambiente, o controle e todos os protocolos, e também em relação à forma de fabricação das máscaras. A população está envelhecendo, isso já vem sendo noticiado há algum tempo. O efeito disso, verificado pelo IBGE, é que aumentou também o número de pessoas cuidando de parentes idosos. Em 2016, mais de 3 milhões de brasileiros cuidavam de pessoas com 60 anos ou mais. No ano passado, este número saltou para mais de 5 milhões. As principais atividades são monitorar ou fazer companhia, auxiliar nos cuidados pessoais ou transportar para atividades como médico, passeios ou eventos religiosos. O Nordeste é a região em que esse número mais aumentou. O Rio Grande do Norte é o primeiro da lista, com 15% da população dedicando atenção a parentes idosos. Goiás está entre os últimos, com menos de 8%. Uma informação curiosa é que, nesse mesmo período, o número de pessoas que cuidam de crianças diminuiu. O que pode indicar é que as pessoas estão tendo menos filhos ou estão tendo filhos mais tarde e ainda que podem estar tendo mais acesso às creches. Muito bem, continuando o nosso Mundo UFG, uma parte do território Calunga, na região de Cavalcante, em Goiás, sofreu um desmatamento de quase 1.000 hectares. A constatação foi feita pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável através de imagens de satélite. A secretaria deflagrou uma ação para conter a devastação e punir os responsáveis. Apesar da reserva ser de responsabilidade federal, o Estado pode atuar na fiscalização e combater crimes ambientais. Além do território quilombola, uma parte da área de proteção ambiental de Pouso Alto também foi prejudicada com essa ação. Segundo a secretária da pasta, os desmatadores aproveitam o período de pandemia para agir clandestinamente, acreditando que não há fiscalização. Ela informa também que equipes estão no local coletando informações para a produção dos autos de infrações. Estamos aqui na Fazenda Alagoas, no território Calunga, no município de Cavalcante. Viemos com toda a operação de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente, acompanhado da BEMA e da Polícia Militar. Estamos aqui já com a ação desde ontem. Segundo informações do responsável da fazenda que nos atendeu, seria uma área de futuro cultivo de soja. Então já estavam procedendo aí
com o uso de calcário para preparar o solo para plantio de soja futuramente. Olha só, eu preciso fazer um breve intervalo, mas no próximo bloco vamos saber como ferramentas simples podem ser utilizadas no novo teste de Covid-19 desenvolvido pela UFG. E olha só, ele é eficiente, mais rápido e mais barato. Eu volto já. Até a tarde da última segunda-feira, 8 de junho, o Brasil somava cerca de 38 mil mortos por Covid-19. O número de casos confirmados está próximo de 700 mil, o que coloca o país em segundo lugar no ranking mundial. Mas o acesso a esses números está cada dia mais difícil. O governo federal tem atrasado a publicação do boletim diário com dados da pandemia no Brasil, omitindo o total de óbitos e ainda decidiu fazer uma recontagem por desconfiar que os números foram inflados por estados e municípios. Para especialistas, esse comportamento só agrava a situação, pois o Brasil é um dos países com menor índice de testagens, o que já gera subnotificação. Sem acesso aos dados, fica ainda mais difícil criar estratégias que possam conter o avanço da doença. Sobre a declaração do número inconsistente de mortos, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, emitiu nota de repúdio. Para o Conselho, esse tipo de declaração ofende secretários, médicos e todos os profissionais da saúde que têm se dedicado incansavelmente a salvar vidas e, abre aspas, menospreza a inteligência de todos os brasileiros. Fecha aspas. E se eu te disser que o aquecimento em banho-maria e o spinner, um brinquedo simples que virou febre há alguns anos, pode ser usado em testes de Covid-19, você acredita? Evidente que uma pesquisa científica não é tão simples assim, mas pesquisadores da UFG desenvolveram um novo teste mais rápido e mais barato com padrão ouro para diagnóstico da Covid-19 a partir desses mecanismos simples. Eu perguntei várias coisas sobre essa descoberta para a doutora e professora Gabriela Duarte, do Instituto de Química. Acompanhe a conversa. Doutora Gabriela, explica pra gente, doutora Gabriela, como funciona esse teste? Então, esse teste que a gente está trabalhando, ele chama RT-LAMP. Ele é um teste molecular. Ele funciona assim: o material genético do vírus que circula no corpo do paciente quando ele está infectado, esse material genético é amplificado. A gente produz, faz uma síntese de milhares de cópias dele e aumentar a quantidade de uma forma tal que a gente consiga fazer uma detecção. Então, a gente amplifica esse material genético e depois verifica. Caso o paciente estivesse contaminado, realmente houve essa amplificação e a gente consegue detectar para fazer o diagnóstico, então, e saber se a pessoa está ou não contaminada. Certo. Qual é o material que é retirado do paciente, né, e utilizado nesse teste? E como que acontece essa amplificação? Tá. Esse material a gente está trabalhando para usar a saliva do paciente, que é muito fácil para ser coletado, até pode ser feito autocoleta, né? A pessoa mesmo pode fazer a coleta da sua saliva. E aí, uma amostra dessa saliva vai para uma mistura de reagentes, mistura reacional, onde a gente tem enzimas, onde a gente tem vários reagentes que fazem uma síntese enzimática desse material genético e faz uma reação para que esse material genético, milhares de cópias de DNA sejam produzidas. Doutora Gabriela, qual é a vantagem desse teste? Então, esse teste tem várias vantagens, né? Uma grande vantagem desse teste é ser um teste de baixo custo. A gente tem feito esse teste em plataformas miniaturizadas, né? Que a gente chama de microchips, onde utiliza-se um pequeno volume de amostra e reagentes. Então, quando você diminui esse volume de reagentes, você já abaixa o custo do teste, né? Além disso, tem mais outras vantagens.
como, por exemplo, como ela é uma técnica que faz essa reação que eu estava explicando, ela faz isso em uma temperatura constante, a máquina que precisa para fazer esse aquecimento, para que essa reação, que ela seja aquecida, a gente precisa de uma máquina simples de aquecimento. Até um banho-maria daria certo para fazer. Qualquer bloco de aquecimento que mantém aquela temperatura constante pode ser feito. Então, a gente não precisa de instrumentação sofisticada, de um laboratório altamente sofisticado para fazer esse teste. Além disso, o tempo, essa reação de amplificação, a gente faz ela num tempo extremamente curto. A gente faz ela em 10 minutos, essa reação. Enquanto, por exemplo, a outra técnica, que também é uma técnica molecular que detecta o material genético, gasta muito mais horas fazendo, né? Um teste por PCR demora muito mais tempo. Um teste por essa técnica, a RT-LAMP, a gente está fazendo o tempo reacional de 10 minutos, outra grande vantagem. Fácil leitura dos resultados, a gente pode visualizar, a gente não precisa de uma máquina para ler o resultado, a gente visualiza pela cor. Se esse material genético estava presente, ele foi amplificado, a gente detecta, a gente usa um reagente que vai mostrar, olha, amplificou milhares de cópias, e aí vai produzir uma cor verde fluorescente, indicando que o material genético estava lá. Então, a leitura é muito fácil. Mais vantagens, portabilidade, né? A gente está fazendo isso em plataformas portáteis. Então, isso pode ir para pequenos centros, em locais. Então, a gente pode fazer um teste portátil, né? E aí tem ainda várias vantagens do teste. Certo. Eu vi um vídeo que a própria Universidade Federal de Goiás publicou nas redes sociais, que mostra um esqueminha de como funciona esse teste, né? Tem uma parte do teste lá que aparece uma ilustração que até parece um brinquedo que fez muito sucesso há alguns anos atrás, que a gente gira ele. O próprio. E aí a senhora me explicando aí agora, parece que é uma técnica simples, vamos dizer assim, apesar de acreditar que não seja, porque a ciência envolve muito mais do que isso. Fala pra gente como que vocês descobriram isso. É uma grande engenharia, todo um estudo para depois, quando for aplicar, ser simples, entende? Então, a gente faz toda essa engenharia, tudo, para realmente simplificar, para usar instrumentação mais simples. Às vezes a gente vê pesquisadores estão tentando descobrir uma molécula que aparentemente a gente fala assim, para que serve isso? Isso parece que não serve para nada. Mas esse processo de descobrir aquilo que aparentemente não tem significado gera ferramentas para descobertas como essa. É isso mesmo, assim, toda pesquisa, desde a fundamental, aplicada, toda ela é importante, né? Então, uma pesquisa de base dá suporte para desenvolvimento de testes como esse, que é uma tecnologia extremamente aplicada, né? Então, tudo isso, quando você chega numa coisa desse tipo, não é assim, né? Isso não surge da noite para o dia, e muita pesquisa em diferentes áreas do conhecimento vão gerando um processo até chegar num estágio desse, né? Uhum. E o que falta agora para esse teste chegar a todos nós? A gente já desenvolveu o teste, já aplicou ele realmente para amostra de pacientes, tanto pacientes que foram positivos quanto negativos, que a gente testou pela técnica padrão, a gente fez com a nossa técnica, só que a gente precisa agora fazer isso realmente, o que a gente chama de validação, aplicar isso no número grande de amostras. Estamos entrando nessa etapa da pesquisa agora, onde a gente vai validar, que a gente vai aplicar para um número grande de amostras, para que a gente agora está entrando nessa etapa. O que falta? Falta investimento para a gente continuar. É uma etapa cara, um processo caro. A gente está esperando investimento para essa etapa, para validar, para que depois isso realmente certificado possa virar um produto que possa atender a população. Ok, doutora, muito obrigado por essa conversa. De nada. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. Continue comigo porque no próximo bloco o Mundo UFG vai te mostrar que a Prefeitura de Aparecida de Goiânia utilizará um protocolo israelense para ajudar no combate ao novo coronavírus. E também vamos falar de vacinação contra H1N1. Eu volto já.
A campanha de vacinação contra a H1N1 foi prorrogada até o dia 30 de junho em Aparecida de Goiânia para ampliar a taxa de cobertura vacinal em alguns grupos prioritários. Entre as crianças menores de 6 anos, por exemplo, apenas 21% tomaram a vacina. A secretária de Saúde do município lembra que os atendimentos nas unidades de atendimento estão praticamente sem filas. Há postos de vacinação em várias regiões da cidade, atendendo das 8 da manhã até às 5 da tarde. A vacina contra a H1N1 não imuniza contra o novo coronavírus, mas é uma medida para evitar a gripe influenza. E olha só o que a Prefeitura de Aparecida de Goiânia também fez. Desde a última segunda-feira, o comércio da cidade funciona de forma escalonada. A cidade foi dividida em 10 macro-regiões, onde as atividades comerciais vão funcionar de maneira alternada. A Aparecida foi dividida em 10 macro-regiões, tá? E nessa proposta é parar um setor de Aparecida, 2 setores de Aparecida, por dia da semana. Então, na segunda seriam 2 macrozonas, na terça 2 macrozonas, na quarta 2 macrozonas, na quinta 2 macrozonas, na sexta 2 macrozonas e na sexta 2 macrozonas. Esse com o cenário, pode passar? Com o cenário baixo, com risco baixo, ou seja, o cenário verde. O secretário explicou também que, num cenário moderado, o amarelo, todas as atividades das macrozonas ficariam paralisadas a partir de 1h da tarde do sábado até amanhã de segunda-feira. No risco alto, as atividades de 4 regiões, ao invés de 2, seriam interrompidas por 2 dias da semana. E no risco vermelho, considerado muito alto, as regras de paralisação do comércio ficariam mais rígidas. Muito alto, isso ampliaria para 3 dias de cada região sendo paradas. E além do sábado e domingo, 24 horas. E aí, praticamente, a gente estaria aplicando regional o modelo israelense de fechar 10 dias e abrir 4. Para fiscalizar o cumprimento das determinações municipais, cerca de 600 servidores da Guarda Municipal, Vigilância Sanitária, agentes de trânsito e servidores de outros órgãos de fiscalização estão atuando na cidade. Agora, a partir do escalonamento, nós vamos receber um reforço de mais 380 servidores de outras secretarias que vão vir encorpar esse esforço de fiscalização, porque a gente entende que não é só criar regra. A regra sem fiscalização, ela vira letra morta. É importante lembrar que essa fiscalização, nesse momento, ela não tem um caráter meramente punitivo. Ela tem um caráter muito mais orientativo, de orientar ao comerciante, ao cidadão, que por que ele deve estar seguindo os critérios sanitários, por que ele deve estar obedecendo o escalonamento. E olha só, mais uma informação de Aparecida de Goiânia. O PROCON da cidade está fiscalizando agências bancárias para verificar a qualidade da prestação de serviços dessas instituições nesse período de pandemia. As equipes verificam quais as medidas adotadas para garantir aos clientes o distanciamento adequado, o uso das máscaras e quantidade de funcionários atendendo. Se depararmos com alguma irregularidade nessas agências, as mesmas serão autuadas de acordo com o nosso Código de Defesa do Consumidor, por uma má prestação de serviço a esses usuários que estão do lado de fora da agência aguardando atendimento. Estaremos aplicando o CDC em relação à má prestação de serviço, como também o risco que seus consumidores estão correndo em relação à saúde por conta de não ter um efetivo necessário para orientação, distanciamento, uso consciente das máscaras em relação às aglomerações nas filas, expostos ao sol, sem nenhuma estrutura necessária para que esses consumidores possam ter um atendimento de qualidade em relação a essas instituições. Ainda, segundo o secretário, todas as agências da cidade serão fiscalizadas. Até agora, 36 já foram notificadas e, caso não tenham solucionado os problemas, a partir de agora serão multadas. E começou ontem e vai até o próximo dia 16 de junho o Simpósio de Ciência, Arte e Educação em Tempos de Pandemia. O evento é online, transmitido pelo YouTube oficial da UFG e reúne grandes nomes da área. É uma realização das Universidades Federais de Goiás,
Jataí e Catalão, do Instituto Federal Goiano e do Instituto Federal de Goiás, além da Universidade Estadual de Goiás. As inscrições são gratuitas e qualquer pessoa pode participar. A programação completa e mais informações estão no site ufg.br. Estamos quase no fim do Mundo UFG de hoje, mas ainda dá tempo de fazer aquele convite carinhoso e solidário para a nossa corrente do bem que tem ajudado centenas de pessoas. UFG Solidária, juntos doando para quem precisa, já está há cerca de 70 dias recebendo doações e transformando dinheiro arrecadado em alimento e produtos de higiene pessoal. No dia 26 de março, a campanha UFG Solidária foi lançada com um programa especial na TV UFG. De lá para cá, doações em dinheiro garantem a compra de alimentos e produtos de higiene, entregues a grupos em vulnerabilidade social, pessoas mais afetadas pelas dificuldades que a pandemia traz. É muito importante para a comunidade, as famílias ajudou bastante, enfim, foi muito bom, foi muito gratificante e venho aqui em nome da comunidade agradecer. Comunidades quilombolas, imigrantes, refugiados, catadores de material reciclável, trabalhadores de baixa renda, da cidade ou do campo. Esses são alguns exemplos de grupos que já receberam as mais de 1.000 cestas da campanha UFG Solidária, que chegaram a cerca de 10 cidades do estado de Goiás. Uma forma de identificar para onde devem ir as doações é contar com professores da UFG que há anos desenvolvem ações chamadas de projetos de extensão e por isso conhecem grupos mais vulneráveis. Um exemplo é a professora Suzete, da UFG Regional da cidade de Goiás. Tem sido uma situação muito difícil para a comunidade refugiada, porque a comunidade refugiada ela não é contada nos índices, né? Ela já é uma parte excluída, não é contada como parte da população local. Nessa situação de pandemia ainda mais. Então, com a ajuda da UFG, todo mundo ficou muito feliz com a colaboração. Além dos refugiados que são atendidos pelo meu projeto aqui em Goiânia, lá em Goiás, mais um sem número de pessoas de 3 projetos, de outros 3 professores foram atendidos. Entregando as doações, graças a Deus o pessoal da UFG tem feito um belo trabalho. Neste tempo de quarentena que não estão trabalhando, de onde sustentar? Então nós precisamos supri-los, assim que muito obrigado a você que tem doado, que está fazendo essa parceria. Nosso encontro desta terça-feira fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia nesta tarde. Amanhã tem Mundo UFG ao vivo, a partir das 4 da tarde. Você pode participar pelas redes sociais, mandando perguntas, comentando e fazendo o programa conosco. Olha só, o tema desta quarta-feira será saúde mental em tempos de pandemia. Eu volto depois de amanhã, na quinta-feira. Um abraço. Tchau, tchau.